Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Professora Lívia, eu sou o Rogério e eu venho aqui fazer algumas considerações aqui em cima do material dessa segunda semana, né? Então, nós estamos discorrendo sobre o acúmulo de lixo no mundo, o depósito ilegal, né, do lixo em países em desenvolvimento, e também o descarte, né, ilegal e irresponsável ao entorno do mundo. Então, é importante observar aqui, eu queria deixar essa minha linha de raciocínio aqui. Então, a sustentabilidade ela é uma questão crucial, né, para a sobrevivência da própria humanidade. E do jeito que as coisas vêm ocorrendo, né, o descarte de lixo, principalmente o plástico, isso vai tomando uma proporção enorme, né? E eu aqui, além de economista, né, além de ter minha vida profissional e acadêmica, eu tenho uma larga experiência em atividades outdoor, em esportes outdoor, né? Então, na minha vida, eu sempre morei próximo ao litoral, né? Eu mudei, eu sou natural de São Paulo e eu já morei no Rio Grande do Sul, já morei em Santa Catarina e muito tempo em São Paulo. Eu mudei aqui para Minas Gerais quando eu tinha 26 anos, mas eu continuei frequentando as praias, né? E eu comecei a surfar com 8 anos de idade. E as praias eram desertas, não se tinha lixo nas praias, né? Não se tinham muitos prédios ao longo da orla. E hoje a gente percebe que essa condição está saturada, né? Então você vai na praia hoje e você vê uma quantidade de lixo absurda, uma frequência de gente absurda. Mas já naquela época existia, junto com a Rio Eco 92, né, uma grande conscientização e assim, grupos de trabalho que a gente formava já naquela época para retirar o lixo acumulado das praias, que era bem menor do que hoje, né? Porque se tinha muito menos plástico, né? Então, já naquela época existia uma conscientização ambiental voltada para isso e já assim olhando, né, que prospectando que se nada fosse feito, a situação ia ser insustentável nos dias futuros. E o futuro chegou, né? Hoje nós observamos essa mesma constatação, além das praias, nas montanhas também, né? Então, eu sou montanhista também, eu pratico a escalada em rocha desde 1998 e eu sou um pioneiro aqui na região, né? Então, hoje eu tenho aí vários alunos que eu já formei no montanhismo, que eu ministro cursos de escalada em rocha aqui, e já tive lojas de equipamentos, tudo. Então eu frequentei muito, né, o ambiente de montanha e frequento até hoje. E é impressionante como a sujeira que a gente via aqui antes estava só nas praias, hoje ela está nas montanhas também, né? Então, é, é muito assim, como a professora Lívia falou, a gente vê isso de forma muito, às vezes, macro, né? Pensando no que as empresas fazem, no que as empresas têm que fazer para conter o seu lixo, mas muitas vezes essa atitude também ela vem em confronto com as nossas práticas, né? Com a nossa conduta. E isso, se não for observado, ele ganha uma proporção, né, assim, mundial, né? Vai atrapalhar o mundo inteiro. Eu me lembro quando eu vinha para cá passar fim de semana e eu ficava indignado com algumas pessoas que já não tinham essa prática ambiental que eu tinha em função de eu ser um praticante de atividades náuticas, né? Então, às vezes eu repreendia um amigo meu por estar jogando uma lata de cerveja numa cachoeira e esse indivíduo achava ruim, ele olhava para mim com cara torta, assim, falando, pô, meu, quem que esse cara pensa que ele é para falar assim, para vir me chamar a atenção aqui no meu município onde eu moro? Eu faço o que eu quiser aqui. Né? Uma vez eu quase fui agredido por isso e um amigo meu, né? Não era um desconhecido. Então, isso mostra o quanto, né, as relações estão complicadas, né? E é difícil você criar, às vezes, uma conscientização, até mesmo junto às pessoas que são amigas e estão no convívio diário com você, né?
E, sobretudo agora nessa época de pandemia, não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, uma vez que os parques estaduais foram fechados, diversos locais onde a prática do montanhismo e da escalada em rocha ela é permitida, também em propriedades particulares, foram fechadas pelos proprietários para evitar o contato e a contaminação pelo Covid. Isso fez com que muitas pessoas passassem a frequentar locais que antes não eram tão frequentados, né? Locais assim que eu digo atrativos naturais. Então você vê aí mirantes, você vê rochas, você vê montanhas que são assim ícones das cidades, sendo invadidas pelas pessoas, pelos turistas, passam a ser frequentadas, e turistas locais, né, moradores locais, e, no entanto, a quantidade de lixo deixada, né, ela é enorme. Então, isso está gerando um grande debate, uma grande exposição dessa conduta nas mídias, o que faz com que todos passemos a nos questionar em relação a isso, né? Outro fato que também merece aqui uma situação de inconformidade, indignidade, né, são as ilhas de plástico que a gente vê nos oceanos, né? Então, além do descarte que a gente tem indevido, como mostra o vídeo da Malásia, pelo material da Itália e de outros países, a gente tem uma enorme quantidade de plástico flutuante nos oceanos que elas não conseguem mais ser absorvidas, né? O homem não consegue mais retirar isso do mar e reverter essa situação. Por mais que se criem mecanismos, né, e que se criem barcos flutuantes que retirem esse lixo, ainda assim ele vai ter que ser depositado aonde? Em terra. E aí você também cai no mesmo problema da Malásia, né? Onde a maior parte do plástico, mais de 90% do plástico, ele não é reciclado da forma devida. Então nós chegamos num ponto onde você vê paraísos, né? Oásis aí, ilhas que estão tomadas pelo lixo, né? Isso acontece muito, por exemplo, na Indonésia, né? Onde é um paraíso que os surfistas procuram para surfar, né? Onde as águas são cristalinas, rodeadas por recifes, e o lixo já se faz presente nesses ambientes, né? Às vezes você vê a imagem de um surfista pegando uma onda, entrando dentro de um tubo, e o plástico passando ali na imagem junto com ele, como se fosse natural. E quando você vê imagens do lixo acumulado nessas ilhas, é uma coisa impressionante, porque essas ilhas elas não têm uma indústria de reciclagem de lixo efetiva, eficiente, né? E ela também não tem como descartar isso, porque o seu território ele é pequeno, né? É uma ilha. Então, ou ela acumula isso de uma forma assim agravante, né? Ou isso vai parar no mar de alguma forma, né? Então, chegou num ponto aonde está insustentável, né? A vida marinha e também não só a vida marinha, mas como a beleza, né, desses paraísos, desses atols, desses locais assim que a gente julgava que eram inatingíveis pelo lixo e pela insustentabilidade, eles acabam sendo hoje um exemplo de como isso afeta o planeta, né? O globo como um todo. E então é uma situação assim, praticamente estamos chegando num ponto onde pode ser irreversível, onde a gente não vai mais poder retirar esse lixo e minimizar a ação que isso tem causado junto ao meio ambiente, né? Então, é fácil de perceber isso nos oceanos, nos rios e nas montanhas também, né? Então, hoje em dia, até mesmo o agricultor, né, o dono das propriedades, onde às vezes a gente vai abrir vias de escalada, a gente vê o descarte ali de materiais que são recipientes de defensivos agrícolas, né? Muitas vezes embalagens plásticas, sacos de nylon, muita coisa que ficam ali jogada na natureza
e porque a terra é dele, o ambiente é dele, passa desapercebido, e às vezes a gente, como frequentador daquele ambiente, nós não podemos nem chamar a atenção do proprietário para isso, porque senão ele também impede a gente de entrar no local. Então, tudo isso leva a gente a uma reflexão crítica, né, de como que a nossa conduta está afetando o meio ambiente e o que realmente a gente precisa fazer para que isso ainda seja reversível, né? Então, eu queria dar essa contribuição aqui e de uma forma mais aí, assim, não formal, mostrar um pouco da expectativa e da experiência que eu tive durante as minhas práticas, né, no entorno disso, né? Ok? Então, até breve e espero ter sido útil essa informação.